é necessário ter muito cuidado com o coração, pois o espírito de orgulho, eu poderia cambiar aí e colocar, pois o sentimento de orgulho se aloja nele. O orgulho só se apodera do coração quando não está o espírito de humildade. Aí você vê por que tanto golpeamos o sentimento, por que vamos tanto contra ele sentimento. Coração é sentimento, coração, ele orgulho é um sentimento, é um maldito sentimento, aliado com o espírito diabólico, pero é um sentimento. É um sentimento. Então, quando você tem o espírito de humildade, que é esse espírito, a consciência de la humildade, e esta consciência é bem forte e clara, você controla este sentimento de orgulho, porque você disse, não, peraí, como vai permitir sentir-me alguma coisa? Como vai permitir querer alguma coisa? O espírito de humildade é uma das sublimes virtudes de Deus. Sublime. Algo... Todos os seguidores do Senhor Jesucristo têm o aliento de su Santo Espírito para guiá-los de acordo com sua vontade. A humildade é uma das principais virtudes necessárias para que o cristiano pueda seguir al maestro. Gente, a humildade tem que estar em seu ADN e ponto. Você tem que ser humilde e tem que aprender. Todo seguidor de Jesus Cristo tem que ser humilde, aprender com ele que é manso e humilde, aprender com Cristo, aprender a servir, aprender com aquele que tinha poder para todo e não usou para nada que beneficiara a ele. Todos os milagres que Jesus ha hecho foi para beneficiar o ser humano, manifestando a vontade de Deus. Quando você vê as actuações do Senhor Jesus, você pode definir como a vontade de Deus se manifiesta. Assim é. Uma pessoa que se dice cristiana, pero não exhala a fragrância do Senhor Jesus, ou seja, a humildade tem que ser exhalada. Tem que ser exhalada. Quem está ao seu redor, quem convive com você, quem está cerca de você, tem que sentir, tem que ter a percepção que você é humilde. Não que você acha um esforço tremendo para parecer humilde. Não. Em tudo que você acha, se percebe esta humildade, se nota esta humildade, sem grande esforço, porque hace parte de si. Uma pessoa que diz cristiana, pero não exala a fragrância e se engana a si mesma. Ela incluso pode falar em outras línguas, manifestar outros dones espirituais, pero se houver mínimo de orgulho em sua vida, então o espírito que está em ella não é ele de Deus. Então você vê aqui, a humildade é algo que você não pode simplesmente fingir a humildade. Ou seja, você pode fingir a humildade em alguns momentos, pero ele é orgulhoso, ele não consegue muito tempo, é rápido. Então, uma das primeiras coisas que conseguimos notar e perceber em las pessoas que não nasceram de Deus é o orgulho. É uma das primeiras coisas. É aquela que não aceita seu pecado, é aquela que não aceita seu erro, e se aceita, pero não foi grande coisa, foi um erro, pero não foi um erro tão feio. Foi um erro, pero fulano ha hecho pior. São pessoas que não aceitam seus erros. E eu he visto isso. Pessoas que começaram a manifestar o orgulho e eu vi perder o brilho do Espírito Santo, paulatinamente. Hoje dia são vazias. Você conversa com ele, que tristeza. Sabe algumas frases bem certitas de livros, de prédicas, pero vazia. Deus não habla com ela. Se percebe isso. O orgulho já a dominou. Quando a pessoa crê que já sabe o que é melhor para si, o orgulho já a dominou. É necessário ter muito cuidado com o coração. Óbvio, já falamos muito disso. Pois o espírito, o sentimento de orgulho se aloja em ele. O orgulho só se apodera do coração
Quando não está o espírito humilde, ou seja, o domínio mental, consciente, la racionável de la humildade. La humildade é algo muito racionável, muito. É algo de decisão, não é algo de sentimento, não. É algo de decisão, é algo na mente. Ele servo é o único que pode destruir. Nossa, isso é fantástico. Outro slide aí, apunta isso aí, chicos. Ele servo é o único que pode destruir-se a si mesmo. Ele servo, ele é imbatível. Ele só pode ser destruído por si mesmo. Quando ele permite ele orgulho. Que fantástico! Se você se blinda contra ele orgulho na obra de Deus, caramba! Quando você se blinda contra ele orgulho na obra de Deus, você é indestrutível. E quando você não consegue blindar-se, Deus te ajuda sempre. Sabe como que Deus te ajuda contra o orgulho? Deixa eu falar com vocês. Constantemente na obra de Deus, você será contrariado e vai sofrer injustiças. La injustiça e ser contrariado, nada mais é, em sua grande maioria das vezes, que Deus permitindo isso para que você não tenha esse desgraciado sentimento de orgulho. Porque isso destrui a qualquer. Isso te leva ao inferno. Então, sempre que você passar uma injustiça, ou sempre que você é contrariado, pense nisso. Haga uma coisa. Agarra um sobre, é uma orientação que vou dar a vocês, ok? Agarra um sobre, e você vai escrever afuera dele sobre assim, só lo abra quando sofrer injustiça ou ser contrariado. Daí você agarra uma hoja de papel, um pedaço de papel, e você escreva assim, injustiças e ser contrariado são maneiras que Deus usa para que eu nunca seja orgulhoso. Dobre este papel, meta dentro dele sobre e passa um pegamento. E cargue este sobre, ou vários desses sobres, sempre com você. Deixe em um lugar que nunca se vai perder. Em seu carrão, em sua mesita, em sua Bíblia. E quando você ser contrariado ou sofrer uma injustiça na obra, você lo abre e lê. Se você é tocado por esta consciência neste momento, você salvou sua alma. Você salvou sua alma. Deveria ser algo que tendríamos que ter como um tatuagem em nosso coração. Esta consciência. Pero se você lo hace isso, você está preparando algo para impedir que você caia. Caiga, né? Está claro? Esta última página eu marquei quase tudo. Muitas vezes a pessoa é cristiana e llena do Espírito Santo, pero por não manter um constante cuidado de seu coração, pode deixar de levar por el sentimento de la codicia que seus olhos transmitem à mente. La codicia é uma desgraça, gente. Eu busco não codiciar nada, nem sequer uma boa comida. Eu comecei a trabalhar na codícia em vários aspectos de minha vida. Em vários aspectos de minha vida. E a alimentação e também minha vestimenta foi algo muito estratégico. Porque eu não quero perder minha condição de servo. Então eu não quero elegir nada para mim. Se eu elijo minha alimentação, eu vou porque é o mais saudável e não o que me antoja. Simplesmente. É pecado? Não, não é pecado. Você tem que comer o melhor, o que lhe gusta. Pero foi algo que, por isso que eu falei, que é algo de parte de mim, de minha parte. Eu quis isso, para mim, não para vocês. Então, é uma estratégia para que eu me vuelva um mais servo. É algo que eu decidi fazê-lo. E hago isso com minhas roupas. Eu não tenho ganas de ter roupa de marca. Para mim, a roupa, estando bem, já está. Então, ele cuidado com a codícia é um secreto de los servos. Tome cuidado, porque hoje você codicia um alimento, amanhã você vai querer codiciar o dinheiro, a roupa, outra coisa, e é um caminho sem regresso. Ok? Vamos seguir. Se na mente não hubiera, se na mente não hubiera uma imediata resistência de fé, ele pensamento maligno descenderá ao coração, dando luz àquele sentimento maligno. E nesse momento, o Espírito de Deus já não terá mais acesso ao coração, se entristecerá e se apagará em aquela vida. Gente, isso é fantástico.
Então, presta atenção. Sempre a codicia, o orgulho, sempre os sentimentos, os pecados, eles vão passar por la mente. La mente tem que ter uma resposta imediata, é como seus anticuerpos. Tem que ter uma resposta imediata. Como que eu entreno minha mente para respostas imediatas? Tendo em claro a palavra de Deus, a vontade de Deus. Por isso que você tem que conhecer a Bíblia. Você tem que ter em claro a palavra de Deus. Porque quando vier um sentimento de orgulho, de codícia, de lo que seja, sua mente lo vai a rechazar de imediato. Sabe por quê? Porque se você não tem uma palavra de fé, se você não tem em claro que isso é contra a vontade de Deus, e aquilo permanece um pouco em sua mente, vai barrar nele coração. Uma vez que se barra nele coração, você já começa a criar expectativas, isso já começa a dominar e vencer a partir de aí é praticamente impossível. Então, fortaleça sua mente. Como fortaleço minha mente? Eu cuido da matéria-prima que entra. Eu fortaleço através de entender a vontade de Deus. Já é dito, leia as cartas de Pablo. Leia já Provérbios, leia Eclesiastes. Tenha em mente isso, participe dessas reuniões. O que estamos fazendo aqui? Ensinando sua mente a ser mente de servo. Quando vir algo que é contra ser servo, sua mente vai ter como rechazá-lo de imediato. Porque se você não rechaça, isso barra seu coração, o orgulho e a codícia já foi. Por supuesto que para chegar a esse ponto, o Espírito Santo já deveu haver agotado todos os recursos para ajudar aquele servo. E a resistência, quem já sempre pergunta qual é o pecado que não há perdão, ou o que significa a blasfêmia, aí está. Por supuesto que para chegar a esse ponto, o Espírito Santo já deveu a ser agotado os recursos para ajudar aquele servo. E a resistência desta voz, a voz do Espírito, se constitui em um pecado imperdonável. Isso é um pecado imperdonável. A resistência à voz do Espírito Santo se constitui em um pecado imperdonável. Creio que o espírito de orgulho é o mais peligroso de todos. Hasta o pensamento de pureza e santidade pode levar a la pessoa ao orgulho de santidade. Isso é terrível. Orgulho de ser santo. Perdidos. Todo pecado tem que ser combatido imediatamente aqui, ó. Por isso que sua mente tem que estar forte e ser forte. Se echa raízes, será muito mais difícil dominá-lo. O pecado do orgulho, quando cria o pecado de orgulho, cria raízes mais sólidas e profundas. Creio que ele ha sido o responsável por el maior número de homens de Deus que han caído. E é verdade. O orgulho é o que mais derrumba um homem de Deus e uma mulher de Deus. E isso sucede porque é sutil e discreto quando nasce. E pode nascer através de elogios, de desejos de glória e pensamentos sugestivos do diabo. Pero uma vez desarrollado, é quase imbatível. Por isso que sua mente tem que estar forte. Você tem que ter tudo isso que estamos ensinando bem claro em sua mente. Por isso eu busco aclarar todo em las prédicas, para que você não tenha debilidade neste ponto, ok? A pessoa que comete os pecados da carne tem chance de arrepentir-se. Sin embargo, esses pecados deixam marcas dolorosas hasta a morte. Já falamos sobre isso, o pecado da prostituição, por exemplo. O pecado de orgulho, cujas raízes estão em el coração, é muito mais difícil de ser arrancado, porque a pessoa orgulhosa dificilmente aceita que o Espírito Santo use a alguém para falar-lhe. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Quando você vê que a pessoa já se sente autossuficiente, já tem dificuldade de ser repreendida, eu temo e tremo. Padre meu. Se houvesse alguma probabilidade, Deus habría recuperado a Lúcifer. Aí está o secreto. Pero normalmente o orgulhoso cree que lo sabe tudo, que tudo lo conhece, não necessita de nadie, nem de conselhos. Enfim, se aferra de tal forma a seus pensamentos, a suas palavras e atitudes. E quanto mais tempo na igreja,
Isso é um perigo. Quantas pessoas vamos repreender e hablar, pastor, pero eu estou aqui desde o tempo do obispo Silva, obispo Ricardo, obispo não sei o quê, sou isso, sou el outro, tal. Ao mais, quando os pastores são jovencitos, são pastores de 20 anos, 22, 23 anos, e ele obreiro tem seus 40, 50, e não quer aceitar a repreensão dele pastor que é jovem. Cuidado. Não necessita de nada, nem de conselhos, enfim. Se aferra de tal forma a seus pensamentos, a suas palavras e atitudes, que é praticamente impossível recuperá-lo. A solução é deixá-lo em las manos de Deus e esperar. Gente, que triste, que algo horrível de escuchar, de aprender, que algo que duele, de verdade. Saber que não pode fazer mais nada para ajudar uma pessoa, apenas esperar e deixá-la nas mãos de Deus, orar nomás. Isso é horrível. Pero ele orgulho assim isso. É muito importante que ele servo tenha consciência de que não tem nada e que tudo lhe foi prestado por Deus por algum tempo. Então, se Lúcifer tivera chances de ser recuperado, Deus o havia recuperado. Pelo Lúcifer, además de criar, ele foi lleno de orgulho. E o orgulho chega a um ponto que já não há recuperação. Daí você entende que só vão entrar no reino de los cielos e permanecer allá aqueles que aprenderam a ser servos aqui em la terra. Porque Lúcifer desarrollou orgulho aonde? En el cielo. Então, a maneira em que Deus encontrou para que nós outros não caigamos em ele mesmo pecado de Lúcifer, é aprender que na terra lo que é ser servo, lo que é servir. Se você aprende e você executa com êxito a humildade em la terra, se serve em la terra, você está preparado para o reino de los cielos. Se você não aprende, você vai ser mais um Lúcifer allá. Por isso que você não vai entrar. Por isso que eu não entraria se eu não aprender a servir aqui. Então, aproveite servir, duele muito servir em muitos casos. A injustiça duele, ser contrariado duele, pero gente, é uma maneira de aprendermos e nos blindarmos do orgulho que derrubou a Lúcifer. Deus proporcionou tudo o que estamos passando a cada momento para nós outros nunca passar o que Lúcifer passou. Então se aceita a humildade, seja dependente de Deus. Não se aferre a nada, não codice a nada. Seja servo e seja humilde. Ok?